Olá, amigos da Encontro! Quando a gente pensa na vida e no mundo, duas alternativas se apresentam ao nosso coração. A gente pode viver de modo pessimista e resumir a vida apenas ao aqui e agora, ou ter consciência da ação de Deus na história que está conduzindo tudo para um grande desfecho. Fique com a gente! Bom encontro! Amigos da Encontro, estamos terminando nossas reflexões sobre o Apocalipse. Um livro da Bíblia que não tem a intenção de nos assustar ou colocar medo em nosso coração. As cenas do Apocalipse são uma antecipação do desfecho da história do mundo em que vivemos, dada a João, um dos discípulos de Jesus. Como se estivéssemos no cinema para assistir um lançamento de um filme muito esperado. Antes do filme principal, uma série de trailers mais curtos são apresentados ao público, mas o filme principal ainda não começou. Essa é a mensagem do fim deste livro: apontar para o filme principal. Mas você acredita que haverá mesmo um fim deste mundo como conhecemos? Haverá mesmo um paraíso, assim como os cristãos creem? Karl Marx afirmou que a fé é o ópio do povo, uma espécie de anestésico da alma diante das dificuldades diárias. Já o poeta e dramaturgo William Shakespeare disse certa vez em sua obra Macbeth: a vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco. Faz isso por uma hora e depois não se escuta mais a sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria e vazia de significado. Se eu e você levarmos as palavras de Marx e de Shakespeare à risca, não existe vida fora do aqui e agora. Nada que ultrapasse a realidade que vivemos. No fim, a morte é o que resta. Não apenas da existência humana, mas da personalidade, da história visível do ser. O cemitério, o túmulo, o crematório são o fim. Você já parou para pensar nisso? Você concorda com eles? Amigos, a mensagem do Apocalipse vai na direção contrária. Haverá um fim da história deste mundo como conhecemos. Depois do fim haverá um começo. Um mistério para além dos nossos olhos e muito além daquilo que nós atualmente podemos ver. Um novo mundo está sendo preparado por Deus. E João relata isso da seguinte forma no Apocalipse: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Mas que céu é esse? Onde ele fica? Certamente não tem nada a ver com um lugar pouco atraente, onde as pessoas ficam sentadas, cantando à sombra e entediadas, como em alguns desenhos e caricaturas por aí. O céu, ou paraíso, como você já tem ouvido falar, é um lugar criado pelo próprio Deus. Um lugar de vida. Um lugar onde todas as pessoas que entenderam o que Jesus Cristo fez na cruz por elas poderão estar. Um ambiente real, de convívio e convivência, belo, colorido, sem qualquer desequilíbrio ecológico, social ou emocional, onde Deus se relaciona com as pessoas, assim como já aconteceu uma vez na história, relatado no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. João descreve os céus e a terra como uma nova criação, vinda de Deus, ou seja, um ambiente restaurado, redecorado, com uma nova e perfeita roupagem, ideal para se viver. É uma dimensão espiritual, meus amigos, ainda oculta aos nossos olhos, mas que em determinado momento será revelada. Então, existe um mundo que nossos olhos não enxergam, mas que é real. Você pode estar pensando: ok, legal, parece interessante essa história. Mas por que cargas d'água eu deveria querer ir para o céu? Aqui eu tenho uma vida estável e feliz. Eu creio que é uma pergunta verdadeira e que faz todo sentido. No entanto, eu creio que você também concorda comigo que há dentro de nós uma sede, uma necessidade imensa de encontrarmos paz e vivermos em harmonia e justiça conosco e com outras pessoas. Nós somos unidos por causas comuns, buscas comuns. Nós até tentamos implementar esses valores aqui na Terra. Soltamos balões com mensagens de paz, fazemos caminhadas vestidos de branco,
Mas isso parece tão frágil e dura tão pouco. Na Bíblia, céu é sinônimo do lugar da perfeição e da harmonia. O ambiente onde o amor de Deus permeia tudo e todos, onde estas buscas são capazes de serem saciadas. Paulo de Tarso, um dos escritores da Bíblia, nos instiga a pensarmos no céu como um lugar a ser desejado e aguardado. Ele diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Com raras exceções, a maioria de nós percebe o tamanho do desequilíbrio presente em nosso mundo. Se num dia desfrutamos alguns breves momentos de alegria e paz e tranquilidade, no outro abrimos os olhos e redescobrimos que estamos cercados por medo, desconfiança e injustiças. Isso foi causado pela desconexão do ser humano do propósito inicial de Deus para a sua criação. Deus não ignorou esse fato e nos enviou Jesus para nos reconectar a Ele próprio. Jesus viveu, morreu e ressuscitou, e quando partiu para estar com Deus, nos deixou uma promessa aos seus seguidores. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Então, amigos, existe um mundo que os nossos olhos não enxergam, mas que é real. A linguagem figurada do Apocalipse desenha diante dos nossos olhos um casamento entre o céu e a terra, que são espaços distintos, mas não necessariamente opostos. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Jerusalém, a capital do antigo Israel, era considerada o centro da presença de Deus no mundo. O céu, o lugar da total presença e domínio de Deus, esse ambiente espiritual pleno, harmônico e rico em paz, entrará neste mundo como conhecemos, numa fusão perfeita, e transformará ele completamente. No fim, Deus vai encher toda a criação com a sua presença e amor. Essa é a nossa esperança. Ele próprio vai estar visivelmente entre as pessoas para sempre. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, meus amigos, há um tempo de cura diante de nós. Por isso, o Apocalipse nos oferece mais algumas características sobre o céu. Em primeiro lugar, ele é um lugar belo. Mais belo que o nosso mundo? Sim, muito mais. A desconexão dos seres humanos com o Criador provocou a degradação do ambiente em que vivemos, e nós vemos isso das mais diferentes formas. O céu, em contraponto, é um lugar bonito para se estar, para viver, harmônico, integrado, perfeito. É o lugar onde encontramos a paz pela qual nossos corações tanto esperam. Em segundo lugar, o Apocalipse fala do céu como um lugar onde não haverá mais morte, dor e sofrimento. Meus amigos, quantas pessoas adoecem e morrem por causa de situações incompreensíveis? A morte abusa da fé e da esperança das pessoas. Quantos dilemas passamos ao longo da vida? Na nova criação, os dilemas da vida humana e os diferentes tipos de sofrimento não terão mais lugar. Não haverá mais funerárias, não haverá mais cortejos, nem viúvos e nem viúvas. Nem o sofrimento pelas crises conjugais, nem as perdas precoces, os tempos de desemprego e a violência das grandes e pequenas cidades. O paraíso é um lugar de cura, de restauração, de ressurreição para a vida que nunca irá se extinguir. E em terceiro lugar, o Apocalipse nos diz que o céu é um lugar de justiça. A realidade que nós conhecemos é de confusão e profundo egoísmo humano. O céu, em contraponto, é o lugar onde não haverá grupos, não haverá ideologias, preferências e exclusões, muito menos as tantas fobias que hoje conhecemos. Pelo contrário, é o lugar onde voltaremos a ser completamente humanos, vivendo em harmonia e em relação direta com Deus, face a face. O próprio Deus vai enxugar as nossas lágrimas, aquelas que foram causadas pelas dores que passamos aqui. Então, existe um mundo que os nossos olhos ainda não enxergam, mas que é real.
Como é que podemos participar disso? Como eu e você podemos participar disto? Creio que através de duas atitudes. Em primeiro lugar, eu creio que seja através de uma atitude interior, um passo de fé. A palavra do Apocalipse nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Em 1853, William Holman Hunt pintou o quadro Jesus, a Luz do Mundo. Ele pintou este quadro interpretando esta palavra que ouvimos. Uma particularidade da pintura está em um detalhe na porta. Não existe maçaneta pelo lado de fora, onde Jesus, que ali está, bate na porta. Ou seja, a porta do coração de uma pessoa para a fé só pode ser aberta pelo lado de dentro, através de uma decisão pessoal. Algo que somente eu e você podemos fazer por nós mesmos, decidir crer. Mas existe uma história verídica relacionada a esta pintura. Certo dia, um pai levou seu pequeno filho para ver a pintura no museu. Depois de alguns minutos, o garotinho perguntou ao pai: por que não abrem a porta para ele? O pai respondeu que talvez ninguém tivesse ouvindo Jesus batendo. O garotinho ouviu a resposta, mas não se conformou e disse logo em seguida o que pensava. Na verdade, deve ser porque andam muito ocupados, fazendo outras coisas e nem sabem que Jesus está batendo. E eu creio que às vezes esse também é o nosso caso. Mas penso também que eu e você temos ouvido essa voz falando conosco domingo após domingo, seja pelos nossos encontros online ou pelos nossos encontros presenciais aqui na nossa comunidade. Mas em todo caso, meus amigos, pessoas que ouviram a voz de Cristo e abriram a porta da sua mente e do seu coração, carregam em suas vidas uma esperança que não termina com a morte. Pessoas que ouviram essa voz são aquelas que, diante do medo e das incertezas com relação ao mundo, recebem segurança e certeza através das promessas de Jesus. Elas disseram sim para Deus. A sabedoria bíblica afirma que são essas as pessoas que irão desfrutar deste ambiente eterno e perfeito junto a Deus. Você já disse sim para esse convite? E uma segunda maneira pela qual nós podemos participar dessa realidade do céu é através de uma atitude exterior. Essa realidade já pode ser vivida e experimentada aqui e agora. Pessoas que entenderam para onde a história caminha mudam suas perspectivas de vida. Elas materializam essa verdade abençoando outras pessoas. Quero contar uma história que nos ajuda nesse sentido. Esta é Joni Eareckson Tada. Em 30 de julho de 1967, após um simples mergulho em um lago, ela sofreu uma grave lesão na coluna. Joni ficou tetraplégica, confinada a uma cadeira de rodas, com dores insuportáveis dia e noite. Durante muitos anos lutou com Deus porque desejava de todas as formas ser curada. Seu ideal de felicidade era outro. Foi então que descobriu que, apesar dessa grande limitação, Deus já havia pensado em algo para a sua vida e que um novo sentido já havia sido lançado em seu coração. Joni tem liderado nos últimos 40 anos um trabalho específico ao redor do mundo para pessoas que também possuem deficiências físicas. Esse projeto se chama Joni and Friends. Entre outras atividades, recolhe cadeiras de rodas usadas que são recuperadas por detentos das prisões americanas e redistribuídas ao redor do mundo. O projeto promove retiros para famílias com pais de pessoas na mesma condição que ela e oferece curso para líderes cristãos que também acompanham pessoas com deficiências físicas. Joni foi nomeada 2 vezes nos Estados Unidos para ser a coordenadora nacional das ações para pessoas com necessidades especiais naquele país. Em suas palavras, não consigo pensar em uma história mais feliz que Deus poderia escrever para a minha vida. Então, amigos, esses são sinais de pessoas que anteciparam um gostinho do mundo que está por vir aqui e agora. E eu creio que eu e você podemos fazer coisas semelhantes ao nosso redor, na direção de pessoas com as quais nós convivemos. Então,
saibamos nós que existe um mundo que aos nossos olhos parece e é invisível, mas que no fundo é real. Eu quero finalizar a mensagem de hoje com mais uma palavra instigante de Paulo de Tarso, um escritor bíblico. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E quero deixar mais uma vez 2 convites bem especiais para a gente refletir e praticar. Meus amigos, não desanimem com as lutas do presente. Vamos crer naquilo que nossos olhos ainda não enxergam, mas que foi prometido por Jesus. E por fim, convide outras pessoas a pensar e a refletir sobre o fim da história. Quero convidar você para a gente falar com Deus. Senhor Jesus, dá-nos essa fé de acreditar naquilo que nossos olhos não veem, mas a certeza de que, se o Senhor prometeu, todas essas realidades se tornarão visíveis aos nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercício, hoje sem a televisão. Hoje menos carboidrato, mais legumes, verduras, mamão. Hoje passear com cachorro, hoje almoçar devagar. Hoje nada de internet, hoje chega de me estressar. Hoje porque só tenho hoje. Hoje é aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje eu vou no sebo da esquina. Hoje é pra contar até 10. Hoje eu quero reler com calma Jó ou mesmo Cantares, Moisés. Hoje eu vou ouvir as pessoas. Hoje eu volto a sorrir. Hoje eu quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolice, hoje praticar o perdão. Hoje nada de Facebook, hoje mais água no feijão. Hoje porque só tenho hoje. Hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje porque só tenho hoje. Hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará.
só tenho hoje. Hoje é aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. O livro do Apocalipse nos fala do céu como uma experiência que nem a mente mais criativa é capaz de descrever como é e como será. O que está claro é que este é um lugar preparado para mim e para você. Você deseja estar lá? Boa semana, até o próximo encontro!